Olá, é com muita alegria que retornamos à TV Direta, ao nosso programa Saúde, ao vivo, para dar as importantes informações que tanto nossos telespectadores almejam, né, a respeito da área de saúde. Estávamos com saudade de vocês, podem ter certeza disso. E hoje procuramos iniciar nosso ano com um tema que vem chamando a atenção da população. E muitas vezes, até quando eu estou assim, andando, né, pelas calçadas, as pessoas me falam: doutora, começa logo o programa para falar do assunto que a gente tanto quer saber, que é a febre amarela. Então, vamos dar início a essa nova sessão, né, essa nova etapa de programa Saúde ao vivo e buscando um tema tão importante para a nossa atualidade, que é a febre amarela. Gente, para falar desse importante tema, nada como receber a pessoa especialista nisso, né? A médica responsável por esse serviço na nossa cidade. Estamos recebendo então aqui a presença da doutora Joana. A doutora Joana Barreto Jones, ela é médica sanitarista e responsável pelo serviço de vigilância e saúde na nossa cidade de Mococa. E que muito gentilmente aceitou o convite da gente aqui da TV Direta para vir falar para os nossos telespectadores a respeito desse importante tema que é a febre amarela. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter se deslocado até aqui e ter se prontificado a responder aos nossos telespectadores sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite, Helena, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar de febre amarela. Como você já falou, assim, é o tema do momento, é um assunto que eu tenho pensado muito como, né, responsável pela vigilância, porque é a epidemia que a gente está tendo no Brasil esse ano, então nós estamos realmente num momento em que a febre amarela ocupou aí a nossa atenção. Então é um assunto que eu gosto de falar e muito importante, assim, esclarecer, que as pessoas saibam bastante, então eu agradeço bastante a oportunidade. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, ó, programa ao vivo, hein? Febre amarela, quem que não tem dúvida, né? Quer saber como, se precisa tomar vacina, por que não pode os idosos tomar vacina. E é só ligar pra gente. O nosso telefone, o 3656-4147, já está à disposição de vocês. Pode ligar, participar, e nós temos também o nosso WhatsApp, né? Que é o 99115-7400, à disposição de vocês. Ligue para a gente, faça sua pergunta. O importante é vocês participarem, né? Tirar as dúvidas, porque muitas vezes a gente escuta tanta coisa, tanta barbaridade. Quem que até nunca escutou de falar que macaco transmite febre amarela, machucar os coitadinhos que são tão vítimas como a gente. Mas hoje, quem assistiu o programa Saúde vai ficar expert, né? E não vai falar essas barbaridades. Contamos com a sua ligação, contamos com a sua conexão. Olha lá, ó, 99115-7400. Quem quiser se identificar, tudo bem. Quem não quiser, não tem problema. O importante é a interação de vocês com a gente, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso programa e falar um pouco desse tema. Às vezes as pessoas podem estar pensando: mas por que as pessoas estão tão preocupadas com a febre amarela? Gente, febre amarela mata. E mata a maioria das pessoas que pegam. Não é verdade, doutora? É verdade. Assim, das que apresentam sintomas, né? Então, quem tem sintoma típico de febre amarela tem uma grande porcentagem de óbito, né? Varia conforme a região, mas está em torno de 50%, 60%. É alto, né? É muito, mata bastante. Tem também um grupo de pessoas que fica assintomático, né? Pega o vírus, não desenvolve a doença, então isso existe. Uma parte das pessoas que entram em contato com o vírus não desenvolvem. Aí tem um grupo que desenvolve doença leve, que muitas vezes passa
como uma dengue, né, que a gente está acostumado aqui, é difícil diferenciar quando é inespecífica e pode passar uma gripe, enfim, uma coisa mais leve, mas uma parte das pessoas desenvolve a doença típica, né, clássica e muito grave e que mata uma grande parte das pessoas no estado de São Paulo, tem matado bastante, então é uma preocupação grande. Vou fazer uma perguntinha, assim, que eu acho que muita gente quer saber. A doença é uma febre amarela, né? A pessoa fica amarela, né, doutora? Nos casos graves, fica amarela. Da icterícia, né? O vírus da febre amarela, ele gosta do fígado. Ele procura o fígado e causa uma doença hepática muito grave. Pode dar uma hepatite aguda, uma hepatite fulminante. Em muitos casos, em São Paulo, tem ocorrido transplante hepático como uma tentativa desesperada, né, de salvar, porque o fígado para de funcionar de um dia para o outro, assim, é uma coisa muito rápida. Então, realmente, a pessoa fica amarela nos casos graves. Não são todos, mas os casos típicos têm a icterícia, a pessoa fica amarela. Então, é um sinal bem característico. Bom, vocês que estão em casa nos assistindo já estão sabendo, gente. O assunto é febre amarela. Vamos ligar, participar, mandar seu WhatsApp. Lembre-se que o número hoje é 9, né, do WhatsApp, 9115-7400. Vamos participar e aprender um pouquinho. Sabe que algumas pessoas deixaram até umas perguntas para os nossos repórteres hoje, à medida que eles estavam fazendo as matérias para o telejornal, né? Foi deixado umas perguntas para o programa Saúde a respeito desse importante tema. Vamos lá, então, para a primeira pergunta, doutora, dos nossos telespectadores. Vamos lá. Eu sou a Gar, moradora do bairro Jardim Riachuelo, e gostaria de saber quais são os sintomas da febre amarela. Então, Gar, os sintomas da febre amarela, eles são febre, basicamente, é um sintoma importante, dor no corpo, né, aquela dor nas juntas, acontece com bastante frequência. Então, numa fase inicial, pode dar náusea, inapetência, a pessoa não consegue comer, dor abdominal. Isso é aquela fase inespecífica, que dificilmente a gente consegue fazer o diagnóstico. Quando, passado os primeiros 3 dias, em geral, a pessoa melhora um pouco, e daí vem, algumas pessoas melhoram de vez, né, saram, e outras pessoas têm o quadro grave, né, daí aquela dor abdominal pode piorar muito, dá uma dor muito forte, daí vem a icterícia, que é o amarelo no corpo, então é um sintoma importante, tem uma febre alta, que muitas vezes não dá, uma coisa que a gente nota em quem tem febre é que o coração bate mais rápido. No caso da febre amarela, isso com frequência não acontece. Então vem a febre, mas o coração não está batendo tão rápido. E são sintomas de gravidade. Então, essa dor ou vômitos que não param, então, sangramentos, então pode vir também uma doença hemorrágica. A febre amarela é caracterizada muitas vezes como uma febre hemorrágica também. Então, nesses casos, a gente vai encontrar esse paciente aqui em Mococa na UPA, né? Então, porque é um paciente grave que procura o atendimento numa unidade de emergência porque ele não aguenta. Ele não aguenta de tanto vomitar, de tanta dor, ele está muito amarelo, ele começa a ficar com um estado muito grave. Então, esses são os sintomas já de doença grave. Então, tem a doença leve, né, que vai ser parecido com dengue, zika, chikungunya, gripe, vai confundir com tudo isso, é tudo muito semelhante. E aí, passados esses primeiros dias, uma segunda fase, vem os sintomas mais característicos, que são sinais já de gravidade. O pessoal já está mandando as perguntas, mas vamos para mais uma pergunta de um telespectador que deixou já guardado aí para gente. Saber se a vacina é 100% ou se tem algum risco ainda. Tá vacinado, quer saber se então, a pessoa tomou a vacina não tem mais perigo? Isso eu quero saber. Então, a vacina é muito próxima do 100%, ela é muito boa. Então, passados os 10 primeiros dias, então é muito comum em sala de vacina, o que acontece? A pessoa vem e fala, eu preciso tomar a vacina porque eu vou para Mariporã amanhã. Mariporã? Mariporã, que é lugar que está tendo muito caso e tal. Então, não adianta.
Então, a vacina não vai funcionar de hoje para amanhã. Ela protege passados os 10 primeiros dias. Então, precisa de 10 dias para o corpo produzir as defesas. Uma vez produzida, ela é muito eficaz, não é 100%, não existe, né, praticamente vacina 100%, mas é muito perto disso. Ela protege bastante, então o risco passa a ser bem pequeno, bem menor. Então, é uma medida preventiva muito importante que a gente tem que lançar a mão, né? Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta, então. Eu sou Dorinha, moro no Jardim Riachuelo e tenho uma dúvida. A dengue pode transmitir a febre amarela? Importante essa pergunta, né? Se aquele mosquitinho lá, o Aedes, né? Se ele, além de transmitir a dengue, pode também levar a febre amarela, né? Então, no momento, não, isso não tem acontecido. Assim, aí a pergunta é se pode, né, Dorinha? Claro, pode. Então, eu vou explicar mais ou menos assim, no momento assim, de 1943 para cá no Brasil, não aconteceu mais transmissão de febre amarela urbana, que é a febre amarela transmitida pelo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Então, essa forma de transmissão, ela não tem sido mais descrita. Então, mas é um fantasma que paira, né? A gente tem a possibilidade de voltar a ter a transmissão da febre amarela pelo Aedes, e se isso acontecer, a doença espalha muito mais rápido, porque a gente tem muito Aedes na cidade, enfim. Então, claro que se está tendo caso de febre amarela, a vigilância ao Aedes aegypti tem que ser intensificada. A gente tem que controlar esse mosquito para evitar esse risco. Mas, pelo que a gente tem visto, que tem sido descrito tanto no estado de São Paulo quanto em Minas, no Espírito Santo, a transmissão da dengue, da febre amarela nessa epidemia que a gente está tendo 2017 e 2018 tem sido por outros mosquitos, né, que gostam de área silvestre, que é o Hemagogos e o Sabetes. Então, por enquanto não, a gente não está tendo, mas é sempre um risco e uma possibilidade. Vamos lá, próxima pergunta. Meu nome é Paulo, eu trabalho aqui no centro da cidade de Mococa e gostaria de saber se Mococa está enquadrada na zona de risco da febre amarela. Paulo, tá sim. Mococa é área de risco desde 2010. A gente começou a fazer a campanha de vacinação para a febre amarela em Mococa em 2010. Então, vocês veem que essas áreas de risco para a febre amarela, elas têm se expandido ao longo dos anos. Então, lógico, as vigilâncias estavam observando um caminho da febre amarela vindo lá da região amazônica, primeiro para a região de Minas Gerais, tal, e depois veio para o estado de São Paulo e pegou a nossa região, assim, como achava-se que a gente seria, vamos dizer, a bola da vez, né? Lá naquela época, em 2010. E não foi, a gente até teve caso, mas não teve tantos casos, não teve uma transmissão intensa aqui, como ocorreu na região de Campinas, por exemplo, ali Valinhos, e depois na Grande São Paulo e Mairiporã. Então, mas sim, nós somos área de risco, é área de indicação de vacinação desde 2010. Então, por isso, agora no momento de campanha, a gente estava um pouco mais tranquilo, quer dizer, nós nem chegamos a fazer campanha como São Paulo, porque a gente já veio vacinando. Então, crianças nascidas de 2010 para cá, elas tomaram já a vacina aos 9 meses, na rotina. Procurou sala de vacina, fez. Então, por isso que a gente faz a vacina nas crianças e a gente foi atualizando aos poucos quem aparecia na sala de vacina de 2010 até 2017. Aí esse aos poucos passou a ser muito rápido em 2017. Mas a Mococa não tem nenhum caso, nem suspeito, nada, né, Joana? Caso confirmado, nós temos um em janeiro, começou o sintoma no começo de janeiro de 2017. A gente confirmou esse caso, foi um caso que evoluiu bem, não teve, teve até algum sintoma de gravidade, mas não teve que ser internado e não nos complicou, evoluiu, curou, tá ótimo. Então, enfim, foi uma história com um final feliz que nós tivemos. Mas depois, suspeito, agora a gente até já pediu alguns exames, mas vamos dizer, suspeito leve, não é um caso típico, não é óbito, não é caso de internação, nada disso, mas a vigilância a gente sempre acaba suspeitando com um pouquinho de exagero para ver se a gente consegue
não deixar passar, né? Então, até temos suspeito, mas é leve. Vamos lá, acho que temos mais perguntas. A minha dúvida é sobre se alguém que não sai por área de risco, se é obrigatório tomar a vacina. Vai ficar quietinho em casa, não vai para lugar nenhum, tem que tomar a vacina? Então, depende de onde a pessoa mora. Então, se ficar vamos dizer, no núcleo urbano da cidade, pode ser Mococa, né? Pode ser São Paulo, a cidade que tem. E fica quietinho, não sai para ir para perto de um parque, não vai em pesqueiro, não vai num aniversário do neto lá na chácara e tal, daí não precisa. É que é muito difícil, em Mococa, alguém que não faça esse tipo de programa, porque é o programa que a gente tem aqui, né? A gente vai adentrar em áreas mais de mata. Quando eu falo mata, não precisa ser uma mata, né, assim, muito preservada. Algumas áreas, então, onde tem pesqueiro, onde tem rancho, perto de rio e dentro da cidade, perto dos parques. Lá em Ribeirão Preto, os casos ocorreram, um caso que teve foi até 2016. A pessoa morava na cidade, encostado num parque, né, então não adentrou lá, mas o mosquito veio. Então foi transmitido pelo mosquito silvestre, né? Mas não é que a pessoa entrou. Então depende um pouco. Então quando chega para tomar a decisão, principalmente assim, se tem algum fator de risco e a gente precisa decidir se vai vacinar ou não, coloca isso na balança, onde que mora, né? Então se ficar quietinha na cidade, for bem urbano mesmo, não é obrigado, né? Acho que temos mais um ainda, Joana. Vamos lá? Com mais de 60 anos, você corre risco de tomar a vacina. Ela quer saber, essa é uma pergunta interessante, né? Exatamente. Então, nesses casos, com mais de 60 anos, são justamente os casos que a gente fica realmente colocando na balança. Porque o risco, ele vem de doenças que podem aparecer a partir de 60 anos, né? Então, se a pessoa tá... Então, o que é muito comum? O cara é um caminhoneiro. Pega caminhão e vai lá viajar para Minas Gerais, para a Amazônia e tal. Ele tem 61 anos, ele está muito exposto, ele vai para vários lugares, ele entra na mata. Ou ele tem essa idade e vai pescar todo final de semana, é o lazer da vida dele. Então ele está muito exposto, então eu não tenho dúvidas de que nesse caso tem mais benefício do que risco. Agora, quando a pessoa fica só dentro da cidade, a gente às vezes dá uma pensada por conta das doenças que aparecem. Então, se a pessoa tem 60, 61, 62, não tem doença nenhuma, não toma remédio nenhum, né, que possa abaixar a imunidade, tudo isso, aí vale a pena tomar, mesmo que não tenha tanto esses hábitos de ir para a mata, porque aí você dosa o risco-benefício, a doença está circulando, nós temos transmissão no estado de São Paulo, não é pouca, vale a pena fazer. Vamos responder também já umas perguntas dos nossos telespectadores que estão ligando para a gente. Vou abrir com o Wagner Becker, mandando um abraço para o Wagner Becker. Está sempre assistindo também o programa Saúde. Wagner, obrigado mais uma vez pela participação, tá? Então ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, pelo tema atual. Na minha região onde eu moro, tem muito macaquinho sagui. Eu gostaria de saber se esses macaquinhos oferecem algum risco. Então, que bom que tem macaquinho. Os macaquinhos não oferecem risco. Eles não transmitem a febre amarela. Eles são um sinal de alerta. Então, que bom que eles estão lá. Porque, assim, infelizmente, eles também adoecem da febre amarela. E aí, se eles estão lá, primeiro, esses mosquitos, hemagogos e sabetes, eles precisam se alimentar. E eles se alimentam, eles preferem se alimentar em cima das copas das árvores, que é onde estão os macacos. Então, se os saguis estão ali, eles não vão sair dali, eles vão ficar lá picando os saguis. Então, muitas vezes a pessoa tem medo, acaba matando os saguis e tal, daí deixa de ter sagui, o mosquito tem fome, ele vai descer e vai picar quem está lá embaixo da árvore. Então, assim, então, nesse sentido, o macaco até protege. Ele está lá, o mosquito vai picar ele, e se ele adoecer, ele é um sinal de alerta. Então, a gente acha o macaco doente ou o macaco morto, vamos dizer, um evento sentinela, né? Quando a gente tem
a presença de um primata não humano lá, que é o macaco, que aparece morto, a gente examina esse animal para ver se foi febre amarela. E ele é sentinela, ele indica a presença do vírus, aí a gente sai correndo, a gente procura se tem alguém não vacinado na região, a gente protege, enfim. Então, a presença em si do macaco não é risco, né? O risco é se as pessoas começam a matar o macaco, daí complica bastante. Até essa semana, né, a gente ficou sabendo de um macaquinho que estava aí na redondeza, foi todo mundo correndo atrás dele, né? O veterinário da vigilância, o Jaime, ele foi lá, né, atrás do macaco e procurou, o macaco acho que tinha se recuperado, deve ter, às vezes cai, né, ou é atropelado alguma coisa, fica meio zureta, passa mal e depois acaba fugindo e daí a gente não achou esse. Mas nós já encontramos vários macacos mortos aqui na região, de 2017 para cá, e já enviamos vários para análise, nenhum deu positivo, então nós não tivemos morte por febre amarela por aqui, de macacos, né? Então, assim, é um alerta e a gente tem que estar vigiando. Então, Wagner, muito boa pergunta, o importante é, se algum desses saguis aparecer morto por ali, avisar, não enterrar, não sumir com o corpo do saguizinho, e a gente busca e envia para análise para ver se foi febre amarela que matou. Ó, falando em macaquinho, a Neiva da Coab 2 também ligou de seguinte, que ela foi passear para São João e para Águas da Prata. E as netas dela trataram os macaquinhos até lá. Tem algum prejuízo, algum perigo? Então... tratar os macacos não é bom, não por causa, assim, não tem risco, ela não vai pegar febre amarela desse jeito. Mas o macaco, o sagui ou o mico, ou seja lá o animal que a gente tem na região, aqui é mais macaco prego, o sagui, né? Então esses animais, eles são silvestres, eles têm que comer a frutinha que eles encontram lá na mata, então não faz bem alimentar macaco. E também a gente pode pegar outras doenças. É um animal de risco, por exemplo, da raiva. Então, se levar uma mordida de primata na mão, a gente pode eventualmente ter até que vacinar para a raiva. Então, não é bom fazer isso. Então, alimentar. O animal é silvestre. Vamos deixá-lo silvestre. Vamos deixar que ele continue sendo silvestre. Então, ele lá, a gente aqui, a gente deixa ele se alimentar na natureza, cuida das árvores para que eles tenham alimento lá. Então, aonde tem árvore, tem frutas, eles vão ter comida, eles vão poder se alimentar, mas a gente não oferece comida humana para o animal silvestre, isso não é bom para ele. Mas não vai pegar febre amarela desse jeito, de jeito nenhum. Ó, a Mariana, aqui do centro, então ela fala assim, doutor, os idosos, então, podem ficar tranquilos, não precisa assim, ficar tão preocupados em tomar a vacina? Então, aí depende do idoso que você está falando, né? Então, aquele idoso acamado que a gente vai vacinar lá na casa, porque ele tem, ou que ele tem muita dificuldade para andar e ele já é comprometido e toma um monte de remédio, a gente quer buscar ele na campanha da vacina da gripe, né? Quando chegar lá, abril, maio, por aí, a gente vai querer vacinar esse idoso. Para a febre amarela, não precisa me preocupar com ele. Porque ele está acamado, ele está com a vida limitada e tal. Então, esse idoso, não. Agora, se é o idoso ativo que anda para lá e para cá o dia inteiro, tem uns que chegam que eu conheço, que chega lá no centro de saúde, eu olho a cara, será que eu preciso tomar? Eu falo, você precisa. A gente já sabe, porque sabe que a pessoa anda muito, que está em todo lado. Se está em todo lado numa cidade como Mococa, está em áreas de parque, em áreas de mata também, onde é possível encontrar um mosquito silvestre. Então, essa que é... Então, não é todo idoso igual. A gente não consegue... Não é uma pergunta fácil de responder, porque não tem, assim, uma resposta única. A gente tem que avaliar realmente o idoso, qual que é, olhar para aquela pessoa e ver o risco, o benefício de cada um. Joana, você tem noção, assim, quantos % da cidade de Mococa já está vacinada? Então, a gente, com certeza, na última contagem, tinha vacinado 62%. Mas isso foi no final de 2017. De janeiro para cá, a gente vacinou muita gente, mais ou menos, né? Então, eu acredito que deve estar chegando perto dos 70%. E ainda não deu para fazer a contagem exata, justamente porque, assim, não era uma campanha, mas o movimento está muito grande, então a gente priorizou
vacinar e dar conta daquela demanda, né, de vacinar muita gente que realmente precisa, que está procurando, e a gente precisa vacinar, e não conseguimos contar ainda tudo para a gente fechar o balanço. Mas acho que deve estar em torno de uns 70 já. Tá na média. Precisa vacinar mais um pouco ainda, a gente precisa melhorar ainda essa cobertura, tá na média da região, né? Não é, a gente não está com uma cobertura baixa, tá uma média boa, mas a gente quer mais, a gente quer vacinar mais gente ainda, tem muita gente que ainda precisa procurar, que pode vacinar, tem uma parte dos idosos que não foi, porque no começo a gente estava com mais parcimônia, e agora essas perguntas, elas vão ser feitas diretamente na sala de vacina, que eu tô falando, toma remédio, tem alguma doença, esse tipo de coisa, né, por onde anda, essas perguntas vão ser feitas ali, e daí se elas tiverem dúvida, elas vão ou pedir para passar comigo, com algum outro médico, para poder decidir se aquela pessoa toma ou não, ou se é seguro, se pode tomar. Eu acho que nós temos mais alguma pergunta dos nossos telespectadores, vamos lá? Se a pessoa tomar 2 doses, o que acontece? Se ela não saber que tomou a primeira, se tomar a segunda, sem saber, o que acontece? Se tem algum perigo? A gente, nesse momento, não deve tomar a segunda dose, porque nós estamos numa situação que é possível que falte vacina no estado de São Paulo, no país. A gente tem que vacinar mais de 20 milhões lá na região da Grande São Paulo, tudo isso. Então, assim, o perigo maior em termos de reação vacinal é na primeira dose. Não que na segunda a dose o risco seja zero, mas o risco é bem menor. Então, não é nem pelo perigo na pessoa, mas pela inutilidade de fazer uma segunda dose, sendo que eu preciso vacinar quem não tem. Mas se a pessoa não sabia que tinha tomado e tomar de novo, Não vai ter problema. não tem problema nenhum, né? Nós estamos ainda recebendo bastante ligações, bastante pessoa mandando WhatsApp para a gente. Você que está em casa e ainda quer participar do nosso programa Saúde, entre em contato com a gente aqui, que a gente fica muito feliz com a sua ligação. Recebemos a ligação da Rosana, da famosa Fofa, né? Que legal. A Fofa, nossa fotógrafa oficial aqui da cidade, né? Então ela disse que programa maravilhoso hoje, parabéns pelo tema. Um grande abraço para a doutora Eliana, para a doutora Joana, sempre em prol do melhor atendimento da saúde da nossa cidade. Eu queria mandar um abraço especial, Fofa, para a sua mãe, viu? Fala para ela, ó, show, viu? Nota 10 mesmo. Ela deveria trabalhar na confecção de vários alimentos, viu? E ela faz uns pães, umas roscas, viu? Olha, contei para todo mundo, Fofo. Ó, um grande abraço, viu? Para sua mãe, fala que eu adorei, tá? Beijão e você também, muito obrigado por participar do nosso programa Saúde. Ó, uma pessoa mandou aqui pra gente, um WhatsApp, uma pessoa anônima, né? Diz o seguinte, gente, quem não quiser se identificar, tudo bem. Agora, quem quiser, não esqueça de deixar o nome que a gente não tem o contato de vocês. Ó. Doutora, quem não pode tomar a vacina, não quer? Tem jeito de se prevenir, fala sem vacina? Tem. Então, porque tem algumas pessoas que a gente vai contraindicar, né? Então, tem pessoas que realmente não podem, porque tem algum problema, alguma doença autoimune, ou tem câncer, estão em programa de quimioterapia, já tem uma AIDS numa fase, né, que baixou a imunidade. Então, tem uma série de doenças, né? Então, pessoas com doenças reumatológicas e autoimunes, elas usam medicação imunossupressora. Então, tem um grupo de pessoas que realmente a gente fala, não, você não pode. O que vai fazer? Usar repelente, principalmente quando for entrar em área de mata. E aí, de preferência, usar roupa. Eu não posso tomar vacina, mas eu gosto de pescar. Então, usa calça comprida, põe bota, põe uma blusa de manga comprida, passa repelente e se protege e vai fazer o seu lazer, né? Por enquanto, em Mococa, dá pra gente dar essa orientação. Lógico, se for... tem áreas que estão num risco mais elevado. Então, se não vai fazer isso em Mairaporã, não vai pescar lá, né? Se está sem vacina, é melhor não correr esse risco, vai para um lado que não está tendo tanto caso. Aqui está relativamente calmo, a gente não tem casos desde janeiro de 2017, nem caso de macaco, nem caso humano, então enfim, dá para fazer as suas coisas.
Então, tem essa orientação. E bebês menores, vale a pena. Então, o bebê a gente começa a vacinar com 9 meses, né? Então, antes disso, o que a gente faz com o bebê? Não vai ficar passando muito repelente em bebê, mas o uso daquelas véus, telas protetoras nas janelas e tudo isso, para evitar o mosquito no lugar onde ele está, é bom, né? E lógico, mesma coisa, não vai levar o bebê para passear em áreas de risco, parques lá, ficar perto de parque em São Paulo que está fechado, ou ir visitar Mariporã, essas coisas, não é o momento. Espera passar e depois a pessoa vai. Outra pergunta também, né, que mandaram pra gente, se quem tem plaqueta baixa, se pode tomar vacina. Então, depende do motivo. A plaqueta baixa em si, ela não contraindica a vacina. Mas a pessoa que chega falando que tem plaqueta baixa, a gente às vezes liga um alerta, será que não tem outra coisa baixa? Será que o resto do hemograma? Porque plaqueta é um dos elementos que a gente tem no hemograma, e aí tem outros, né, que indicam já a imunidade, então dá vontade de perguntar um pouco mais. A plaqueta só em si não vai contraindicar, não. Aí pode tomar. Ó, a Rita, lá da Santa Rosa, também fez uma pergunta interessante. Ela disse o seguinte: doutora Joana, eu perdi minha carteira de vacinação. O que eu faço agora? Eu preciso de uma autorização médica, então, para tomar a vacina? Tenho 68 anos. Então, 68 anos, então são duas perguntas. Então, pela idade, indicação médica a princípio não precisa. Se a senhora não tiver nenhuma doença, pode tomar a vacina e não tomar nenhum remédio e tal, pode tomar a vacina e vai na sala de vacina e vai ser feita lá essa triagem. A questão da carteirinha que está perdida, também pode tomar vacina, só que tem que ir na sala de vacina, onde a senhora normalmente se vacina, que elas vão achar o espelho lá. O que é o espelho? É um registro nosso lá da sala de vacina, que tem lá anotado todas as vacinas que a senhora tomou. E aí ela procura, acha esse espelho e pode aplicar a vacina com segurança. A gente procura esse espelho muito porque grande parte das pessoas que pedem a carteirinha já tem a vacina da febre amarela. Porque a gente, é o que eu falei, desde 2010 a gente tem vacinado as pessoas de rotina. Então muitas vezes a pessoa foi lá para tomar uma hepatite, foi para tomar uma vacina do tétano, e a vacinadora ofereceu, vamos tomar a febre amarela também que está indicado, a pessoa tomou e não estava nem lembrando. Então é importante ir na sala de vacina, se é da Santa Rosa, se é lá que a senhora se vacinou da última vez, ir lá nessa sala. E não é a sala de vacina onde toma a vacina da gripe. Porque vacina da gripe é campanha, a gente faz em qualquer lugar, né? Tem lá um monte de carimbinho, nem identifica que sala que é, porque é outro esquema. Febre amarela não é campanha, então a gente tem que procurar exatamente onde a pessoa se vacina já. Então vamos lá, a Dona Odete ligou pra gente. Você conhece a Dona Odete? Dona Odete lá da Casa Marques, a gente chama, sabe? Uhum. A Dona Odete para mandar os parabéns, né, pelo tema, né, de hoje, porque realmente muitas pessoas têm dúvidas, né, se deve ou não deve tomar vacina. Eu acho que a Dona Odete já tomou, viu? Porque ela viaja muito, sabe? Está sempre passeando. Está protegida já. Então ela está protegida, senão ela não consegue nem sair do país, né? E tem muitos países que exigem a vacina, né, Joana? Se você não tiver a vacina, você não pode nem viajar, não tem isso? Não entra, tem alguns países que são muito... Conheço uma pessoa que ficou presa em Cuba, porque foi para Cuba sem a carteirinha e chegou lá, puseram numa ambulância e prenderam dentro do hospital, em quarentena. Ele só conseguiu sair da quarentena quando conseguiu comprovar que já tinha tomado a vacina no Brasil. Ele tinha tomado, mas não tinha levado comprovação. Mas tem vários países que exigem, e nesse momento vai mudando um pouco, porque a situação do Brasil se complicou um pouco mais. Então quem for viajar para fora do Brasil tem que entrar lá no site da Anvisa para ver se mudou alguma coisa, se aquele país agora passou a exigir a comprovação da vacina, e essa comprovação a gente não fornece. Quem fornece são os postos da Anvisa, e que tem nos aeroportos, então Guarulhos, Viracopos, Congonhas, então tem que ter esse cuidado de verificar quem vai viajar
porque realmente é importante ter esse cuidado para não ficar preso lá, ou ter que voltar. Pensou? Então a pessoa chega lá, não pode entrar, volta. Né? Mas eles nem embarcam, né? Oi? Mas ele consegue embarcar? Eu não sei como que aconteceu com essa pessoa. Embarcou, chegou lá em Cuba, e aí eles viram que não tinha vacina, puseram na ambulância, levaram lá. Mas os países que exigem vão exigir no momento da imigração, né? Então, se não for visto aqui no Brasil, vai ser visto lá, eles mandam de volta. Ó, a dona Ione, também diz que tem 68 anos, lá da Vila Lambari. Ela, primeiro, parabéns pelo programa. E obrigada, senhora, pela colaboração aqui com o nosso programa Saúde. Então, ela gostaria de saber, depois da picada, quanto tempo demora para aparecer os sintomas da febre amarela? Ou se já é logo em seguida? Pergunta muito boa. Isso chama período de incubação. Então, ele, em média, vai ser uns 6 dias, 3 a 6 dias. Mas pode demorar até 15 dias. Então, é muito comum a pessoa falar assim, eu estava lá no sítio, tomei a picada de vacina e comecei a ter a picada do mosquito, comecei a ter dor de cabeça na mesma hora. Aí não é, né? Então, porque não teve o período de incubação. Então, o vírus, ele entra no corpo da pessoa, ele tem que ter um tempo até dar sintoma. Então, em média, 5, 6 dias, esse é o período mais clássico, assim. Pode variar, né, de pessoa para pessoa, mas é uma pergunta boa, que é importante as pessoas saberem, né, que tem esse período de incubação e não é imediatamente que a doença vai aparecer. Porque, assim, pernilongo, tem para todo lado, né? Tem. E a maioria deles é o Aedes. É o Aedes. Aqui em Mococa, em área urbana, vai ser o Aedes, né? Mas quando a gente vai para rancho, sítio, fazenda, pesquisa, essas coisas, chega no lugar, você já começa a perceber que são outros bichos que tem lá, né? Que a fauna é outra, é diferente. Então, o Aedes é na zona urbana. Então, na casa, provavelmente vai ser o Aedes. Ele vai transmitir dengue, chikungunya e zika, por enquanto. Febre amarela não está transmitindo. Quer dizer que cada 10 pernilongos que a gente vê na casa da gente, a maioria... A maioria é Aedes. Quem mora dentro da cidade é Aedes. Tem demais, né? E a gente já convive com ele, porque essa infestação já é antiga. É aquele mosquitinho que a gente já conhece. A gente chama de pernilongo, né? Ele é mosquito, mas a gente chama de pernilongo. Então, matou aquele pernilongo, olhou, tem as perninhas rajadinhas, né? Porque ele é pretinho com os risquinhos brancos. Aí é Aedes. A pessoa fala, pronto, acho que eu vou pegar dengue. Não é assim. E não é assim, do né? vírus está lá. E atualmente também não estamos com tanto vírus circulando de dengue. É um Aedes bonzinho, né? Calmo. Ele gosta de sangue humano, né? A fêmea. Infelizmente, mas ele nem sempre transmite a doença. Olha, a dona Terezinha tem 77 anos e também fez uma pergunta, olha só que interessante. Ela fala que o filho dela tem uma chácara. E perto da chácara do filho dela tem uma mata, né, enorme. Ela é diabética e hipertensa, mas ela vive lá na chácara. E ela quer saber, doutora Joana, eu tomo a vacina ou não? Então, contando a história assim, simples, eu diria toma, né? Agora, se você chegasse lá para conversar comigo, eu ia perguntar um pouco mais como é que está esse diabetes, se está compensado, se está tudo direitinho. Então, só o diabetes e a hipertensão sozinho e a idade, né, mais 60 anos, não contraindica. E a senhora tem um risco grande, porque frequenta um local onde a senhora vai entrar em contato com os mosquitos da mata, né? Então, eu acho que nesse caso vale a pena, sim, dosando lá o risco-benefício. E se não tiver outros remédios, outras doenças, vale a pena. Você já tomou, né, Joana? Eu tomei. Eu tinha tomado criança, que eu fiz uma viagem para a Amazônia, e depois eu fiz uma segunda dose em 2010, quando entrou a vacina em Mococa. Daí eu tomei. Então eu tenho 2 doses, mas estou livre, não preciso tomar mais nenhuma. Eu estou perguntando porque a gente vê muito na TV aquele infectologista, o Drauzio Varela, né? E ele teve febre amarela e quase morreu, né? Ele teve, o depoimento dele é super interessante. Um livro, teve um né? caso grave. Ele escreveu, eu não li o livro, mas eu vi ele falando, ele contando essa história. É interessante, né, o jeito que ele conta, mas
para atrapalhar a gente um pouco, ele tinha uma dose de febre amarela. O Drauzio, ele tinha tomado uma tipo na infância. E ele tinha, na época, indicação de repetir. E não repetiu e daí acabou adoecendo. Então, ele é um caso... Aí, quando a pessoa pergunta, é 100%? Eu falo, tem o Drauzio. Aí você lembra que ele já tinha uma dose, mas era muito mais de 30 anos. Era uma dose há muitos anos, né? Então, hoje em dia se fala que uma dose é suficiente, mas na época, eu não sei se mudou a composição de vacina também, para se dizer, né, que agora é uma dose suficiente, mas enfim, o Drauzio teve uma forma muito grave, né? Você chegou a ler? Eu li o livro, Leu? Médico Doente. A capa do livro é até amarela, você vê. Mas vamos lá, ó. Boa noite, sou a Eliane, aqui da Vila Santa Rosa. Um abraço, Eliane, um abraço para todo mundo da Vila Santa Rosa. Tenho um filho pequeno de 4 anos e eu ainda não dei a vacina para ele. Devo dar a vacina, doutora Joana? Opa, deve dar, mas eu acredito que ele já tenha. É difícil ele ter passado, como ele nasceu em Mococa, nasceu em Mococa mesmo, né? Ela mora aqui na Santa Mora Rosa. aqui. Ele deve ter tomado e você não sabe. Porque quando ele fez 9 meses, era parte da rotina já. Porque ele nasceu depois de 2010, a gente já vacinava todas as crianças. Sabe que às vezes a pessoa chega lá no centro de saúde, né, na sala de vacina, e fala, vim tomar vacina. Você pensa que é uma? A pessoa chega para tomar uma, toma as 4, Toma 5, um monte, né? né? Mas criança é difícil passar. A não ser que realmente quando chegou nos 9 meses, teve uma contraindicação, algum problema, porque é isso, pode acontecer, a criança está doente, tem uma asma, internou por causa de asma, tomando um monte de remédio, você contraindica. Mas se não for o caso, essa criança já deve ter. Se não tiver, tem que tomar sim, 4 anos, sem nenhuma doença, vacina, correndo. É mais criança que gosta de ir em parque, né? Tá sempre passeando nesses locais, é um grupo de risco até maior, não é? A gente tem que proteger, com certeza. E outra coisa, e criança tem muita virose, muitas essas doenças infecciosas que confunde muito, principalmente a gente quando quer fazer um diagnóstico, assim, um diagnóstico mais raro, teoricamente. Com certeza, porque aquele começo é tudo parecido, né? Você olha lá, febre, dor no corpo, aí você não vai saber, mas então ajuda. Não, febre amarela provavelmente não é porque está protegido, né? Eu acho importante a gente falar dessas vacinas, dessas coisas, para deixar bem claro para a população que nós não estamos vivendo momento de pânico. Porque o que aconteceu? De repente a gente passava assim, né, no centro de saúde, nos lugares, aquele monte de gente brigando, precisava tomar vacina, e nós não estávamos passando por isso, né? Esse desespero. Eu acho que a mídia ajudou um pouquinho, não é? Com certeza. E ajudou a criar a situação de pânico, né? Então, lá realmente na Grande São Paulo, quem mora lá naquela região, em área de mata, não dentro do núcleo urbano da cidade, essa pessoa não tem risco, mas assim, se mora em Mariporã, eu tenho falado muito, porque lá realmente... Essa Mariporã tá famosa, né? Tem muito caso lá, muito, e aí eu fui ver até eu entrei no Google Earth para ver como é que é Mariporã, porque eu nunca conheço, nunca fui lá, né? E realmente tem muita casa cercada de muita árvore no meio da mata. Então acho que a transmissão ocorreu lá porque tem uma condição favorável de ter bastante mata com gente morando no meio, né? Então é isso que favoreceu. E lá realmente tinha uma situação que você tinha que vacinar de repente a cidade inteira, porque se tinha muita mata, estava todo mundo exposto. Então lá era motivo para ter fila, tudo. Aqui não precisa de tudo isso, quase todo mundo, né? Muita gente já tem a vacina, a gente já vacinou, né? As crianças estão vacinadas. Então tem uma quantidade grande de pessoas vacinadas e nós não temos transmissão nesse momento. Então a gente não está tendo caso, a gente está olhando e atento, né? Porque pode vir a ter? Pode, né? Então, mas a gente está numa situação diferente daquela região. Lá é transmissão ativa, você está vendo que o vírus está lá presente. O mosquito, ele tem uma capacidade, porque é assim, a pessoa fica doente com febre amarela, ela pode transmitir a doença para o mosquito, né, um pouquinho antes dela ter sintoma, de começar a febre, e depois, uns 2, 3 dias, no máximo estourando 5 dias.
que ela vai ter o vírus no sangue, de forma que o mosquito pica, porque ela vai estar doente, ela vai estar longe da mata, tal. Então, é muito difícil essa pessoa continuar transmitindo. Agora, o mosquito, uma vez que ele começa a transmitir, ele transmite pro resto da vida. E ele pode viver 2 meses. Então, o mosquito perpetua a doença na mata e naquela região. Então, até se falar que controlou com esse mosquito transmitindo, e ele passa o vírus para o seu descendente, isso é pior também. Eu não sei bem como que isso acontece, mas é descrito, né, que o outro mosquito já nasce transmitindo. Então, falar que você vai erradicar a febre amarela de novo, como já aconteceu no passado, é bem difícil, porque o mosquito continua a transmissão. Então, ela tinha sumido da Mata Atlântica, da nossa região, e voltou agora. Mas na Amazônia, porque o vírus não é nativo do Brasil, né? Ele veio da África, lá nos navios negreiros, século XVII. E daí na Amazônia ele se perpetuou dessa maneira, né? O mosquito continua com a transmissão, de vez em quando pega o macaco adoece, outro mosquito vai lá e pica. Então ficou acontecendo esse ciclo silvestre, né? Mas eu acredito assim, que muitas pessoas ainda se perguntam assim, se tem uma pessoa com febre amarela e um Aedes, esse que circula, vai lá e pica essa pessoa. O Aedes passa a transmitir a febre amarela? Então, atualmente isso não está acontecendo. Já deve ter acontecido. Com esse monte de caso no estado de São Paulo, e mesmo os casos de 2017 em Minas, já deve ter acontecido, mas o Aedes não está transmitindo. E por que ele não está transmitindo? Muito provavelmente porque ele mudou. O Aedes que a gente tem hoje não é o Aedes que tinha aqui no século XIX, começo do século XX. Então, o mosquito agora é outro, ele tem outras características. Parece que aquele mosquito que tinha no século XIX, que deu as grandes epidemias lá naquela época, era um mosquito de linhagem africana. E o mosquito, o Aedes aegypti, é de uma linhagem asiática. E aí que ele teria, por esse motivo, perdido essa capacidade de transmitir o vírus da febre amarela para a nossa sorte. Então, realmente é um risco, mas ainda não aconteceu, porque realmente acho que, né, o que se descreve aí é que o vírus, esse mosquito que a gente tem atualmente no Brasil, não é o mesmo que tinha lá no passado. A Eliane mandou outro WhatsApp para a gente, diz que a carteirinha do filho dela, de 4 anos, está em dia, né? Então, ela tomou mesmo a vacina, mandou parabéns e agradecer pela informação que tirou a dúvida dela. Tá ótimo. Então, é isso aí, né? Todas as nossas crianças aqui estão imunizadas, né? Então, Eliane, aí que bom, tá vendo? Que ótimo. Não precisa se preocupar, que está em dia, está vacinada. A Cida da Vila Nalfe disse assim, doutora Joana, nós temos uma mata extensa aqui na Vila Nalfe. Isso pode trazer perigo? Eu tenho um lago muito sujo também lá na praça. Isso pode ser perigoso? A gente pode passear com as crianças ali perto? Não, por enquanto pode. Nós não estamos tendo transmissão aqui, então nós não estamos fechando mata. A mata em si é uma solução, não é um perigo, né? Que bom que tem uma mata extensa. O lago sujo deve ser um açude, alguma coisa assim, alguma água represada. Aí precisa ver, porque que tem, eu não sei que lago sujo que tem lá perto, não. Mas a mata não, a mata é ótimo, a gente não vai fazer propaganda contra a mata de jeito nenhum, né? A mata é um lugar que a gente precisa dele para viver, então que bom que tem uma mata perto, que riqueza, né? Ter uma mata perto de casa. Então, assim, pode continuar passeando por enquanto, garantindo que a família esteja vacinada. Quer dizer, é uma doença que tem uma prevenção por vacina, então vacine. Se tiver uma pessoa que não pode, por alguma contraindicação, passa o protetor e vai para a mata. Mas assim, eu acho muito triste, né, a gente chegar no século XXI e ainda ter que conviver com essas doenças, né? Dengue, chikungunya, febre amarela. A gente vê esse mundo que está investindo em informática, internet, e um mosquito, né? Matar pessoas, né? Um mosquito, né? Uma picada de um mosquito, né? É muito triste a gente ver isso no nosso país, né?
Com certeza, eu acho, e acho que é uma questão ambiental muito grave. A gente tem um desequilíbrio ambiental no país. O país está doente, né? Acho que essa questão da preservação do meio ambiente, então é isso, a mata não é problema, ela é solução. Nós precisamos da mata, se ela está lá, cuide dela para que ela continue lá. Então, essa explosão de febre amarela, com certeza, tem a ver com os desequilíbrios ambientais que estão acontecendo no nosso país, né? Então é muito triste que ocorra esse desequilíbrio todo e de forma nenhuma a gente tem que achar que a mata é ruim, nem que o macaco é ruim. O macaco, ele foi muito vítima, porque o nosso macaco brasileiro, ele não conhecia a febre amarela assim de longa data, principalmente na Mata Atlântica, que estava há muitos anos sem ter febre amarela ali. Então, assim, dizimou populações de macacos, bugios ali no Espírito Santo, e os bugios são muito sensíveis ao vírus da febre amarela, então teve uma mortandade enorme. Quanto tempo vai voltar para a população de macacos voltar é um mistério. Então, assim, é muito triste. E essas doenças transmitidas por mosquito, elas devem crescer com calor, né, aquecimento global, destruição das matas, isso vai aumentar, então não é surpresa, né? Isso já estava previsto com esse calor, Mococa. Nós temos em Mococa uma outra consequência triste desse calor, que é o aumento dos acidentes por escorpião, que é outro assunto que vale, eu acho, até outro programa só para falar de escorpião, mas tem a ver com calor também, né? Mococa era muito mais fresco, tinha muito mais mata nos nossos entornos. Então, tem um desequilíbrio ambiental que tem a ver com essa convivência forçada, esse retorno de doenças que a gente já tinha superado, né? Então, a febre amarela, ela tinha sido erradicada, né, na nossa região. Desde 1943 não existia febre amarela urbana, não existe mais. Aí ficou aquela coisa, né, casos esporádicos só lá na Amazônia, bem pouquinho. E agora vem com essa força, né, violência. Boa noite, doutora. Meu nome é Aline, moro no Jardim Alvorada. Minha mãe tem 64 anos, hipertensa, diabética, mas está tudo controladinho. Nós vamos para a praia no final do mês. Devo tomar a vacina? Ela deve tomar? Deve. A princípio, não tanto por ir para a praia, mas mais por morar em Mococa. Mas a praia que a gente costuma ir, era até importante saber que praia que é, porque a gente vai atravessar uma região de Mata Atlântica para chegar na praia, né? Normalmente aqui de Mococa a gente vai para o Guarujá, litoral sul, litoral norte do estado de São Paulo, né? E aí a gente atravessa aquela Serra do Mar linda e está tendo casos, né? Não é que está tendo casos, está tendo na Grande São Paulo e ele está caminhando provavelmente para esse lado, para essa mata. Então é bom tomar, tem que só conferir, leva, o dia que for na sala de vacina, leva lá a receita com todos os remedinhos que toma para a técnica que está lá poder conferir. Mas deve tomar, Mas né? deve sim. Boa noite, doutoras. Gostaria de saber se o aumento de casos de febre amarela tem alguma coisa a ver com o desastre da barragem de Mariana, né? Então, eu não posso dizer que sim, não tem ninguém que tenha comprovado que foi por isso, mas eu acredito que tenha sim. Acho que faz sentido, porque foi um grande desastre ecológico que causou um desequilíbrio enorme na região do Vale do Rio Doce, ali, né? Naquela região de Minas, e tem um outro vale que chama Vale do Mucuri, logo acima, e foi lá que explodiu exatamente um ano depois do acidente lá da represa de Mariana, que foi um desastre gigantesco. Então, eu li hoje, até compartilhei esse artigo, falando, um especialista também, que também acredita, quer dizer, é difícil falar nesse assunto, a gente não tem que comprovar. Como é que vai comprovar que isso, né, tem umas teorias, matou os sapos não comem, não controlam a população dos mosquitos, por isso que deu. Acho que isso é muito simplista. Eu acho que aquele desastre, aquela lama que foi até o Espírito Santo, tudo, ela causou um desequilíbrio naquela região. E aí, provavelmente, debilitou macacos, né?
e aí deixou os mais sensíveis a adoecer pelo vírus, enfim. Eu acredito que haja, sim, uma relação, não assim, foi por isso levou a isso, mas já era uma área muito degradada, com pouca mata tal, e um rio que estava sofrido, o Rio Doce já estava um pouco destruído e acabou de destruir com aquela lama, então acredito sim que tenha relação. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecê-la, né? Que a hora se vai, né? Apesar de ter um assunto assim tão polêmico, um assunto assim tão atual, né? Mas agora temos que terminar nosso programa. Eu gostaria de agradecer e, mais uma vez, cumprimentar, né, a doutora Joana pelo belíssimo trabalho que ela faz, né, frente ao Departamento de Saúde, na área de vigilância, né? A gente sabe que vocês investem mesmo, que vocês lutam para que a nossa população esteja sempre acima dos índices preconizados, né, do Estado para a vacina. Quando eu escuto falar assim, tal região está vacinando em torno de 90%, Mococa está sempre acima de 90%. Outro pegaram 80%, gente. Então, pela doutora Joana, eu gostaria de cumprimentar todo o pessoal, né? Cumprimentar a Michele, a Léo, a Alexandre, a Dulce, todo mundo que trabalha em prol dessa campanha tão bonita, que a saúde é isso, né, gente? Saúde é prevenção, saúde é lutar para a gente não ficar doente. Quem sabe um dia, né, saúde vai ser sinônimo de prevenção e nunca sinônimo de doença. Então, através da doutora Joana, gostaria de cumprimentar todos os vacinadores do nosso município. Deixar um abraço registrado aqui. E meu muito obrigado mais uma vez pelo seu trabalho frente à vigilância da nossa cidade. Eu que agradeço pela equipe, né? A equipe ótima, excelente que a gente tem em todas as salas, né? Uma delícia trabalhar com todos eles. Amanhã a gente tem um treinamento, inclusive, vem enfermeiras, vem técnicos de todas as unidades, justamente para falar das doenças transmitidas por mosquito. E agradeço a chance de esclarecer, de poder conversar um pouco com as pessoas com essa calma, né? Poder aos poucos ir esclarecendo as dúvidas. Obrigada mesmo. Gente, a todos vocês que ligaram, participaram, nos ajudaram a fazer o nosso programa Saúde, eu gostaria de deixar aqui registrado um grande abraço, né? E esperar contar com vocês na próxima semana, junto ao nosso programa Saúde. Beijo no coração e até semana que vem. Obrigada, doutora. Obrigada, boa noite a todos, boa semana aí. Bom carnaval. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida.
Neste carnaval, quer dançar, pular, brincar ou descansar? No Palácio você encontra tudo para o seu conforto. Desde colchões para a noite bem dormida, como estofados confortáveis, sala de jantar, área externa e muito mais. E com todo esse conforto, você ainda tem a comodidade de pagamento no crediário, cartão e, se ainda preferir, no boleto, poderá pagar o valor à vista em 10 vezes sem juros. Entre nessa folia de carnaval, mas descanse tranquilo com o conforto do Palácio dos Colchões e Palácio Móveis e Decorações. As lojas que tranquilizam seu sono e decoram sua casa. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.